Muito bem. Vamos começar aqui o nosso estudo. Então, como nós comentamos semana passada, nós vamos hoje passar por... Vamos ver se vai dar para fazer dois, mas o primeiro é em junho de 1863, o princípio da não retrogradação da alma. A gente está passando aqui por alguns textos de Kardec mesmo, né? A gente tem trazido aqui as comunicações dos espíritos, mas eu tenho encontrado alguns textos interessantes aí de conteúdo doutrinário, e aí resolvi trazer para a gente poder conversar, até porque a gente tem percebido muito na revista, vocês também já devem ter percebido, que Kardec vai concatenando, ele coloca normalmente no início do mês um texto doutrinário ali, e depois vai trazendo mensagens dos espíritos, ele vai trazendo artigos ali que dizem respeito justamente com aquele texto, com aquele componente doutrinário que ele trouxe. Então, acho que a gente não podia passar batido aqui sem fazer uma leitura atenta desses textos aqui. Então, o primeiro é o princípio da não retrogradação da alma, e o segundo, dentro dessa linha, que está lá em setembro de 63, chama-se Perguntas e Problemas sobre a Expiação e a Prova. Então, são esses dois textos aqui que a gente vai começar agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Opa, aqui não. Agora vai. Tamanho tá bom, hein? Tá bom. À vontade. Do princípio da não retrogradação da alma. Tá com som, né? Tá sim. Tá. Tendo sido várias vezes levantadas questões sobre o princípio da não retrogradação dos espíritos, princípio diversamente interpretado, vamos tentar resolvê-las. O Espiritismo quer ser claro para todos e não deixar aos seus futuros seguidores nenhum motivo para discussão de palavras, por isso todos os pontos suscetíveis de interpretação serão elucidados sucessivamente. Os espíritos não retrogradam, no sentido de que não perdem do progresso realizado. Eles podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Tal é o princípio geral, que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se má se o espírito a tiver merecido. Façamos uma comparação. Suponhamos um homem do mundo, instruído, mas culpado de um crime que o conduz às galés. Certamente, há para ele uma grande descida como posição social e como bem-estar material. A estima e a consideração sucederam o desprezo e a abjeção. Entretanto, ele nada perdeu quanto ao desenvolvimento da inteligência. Levará à prisão as suas faculdades, os seus talentos, os seus conhecimentos. É um homem decaído, e é assim que devem ser compreendidos os espíritos decaídos. Deus pode, pois, ao cabo de certo tempo de prova, retirar de um mundo onde ele não terão progredido moralmente aqueles que o tiveram desconhecido, que se tivessem rebelado contra as suas leis, mandando que expiem os seus erros e o seu endurecimento no mundo inferior, entre seres ainda menos adiantados. Aí serão o que eram antes, moral e intelectualmente, mas numa condição infinitamente mais penosa pela própria natureza do globo, e, sobretudo, pelo meio no qual se acharem. Numa palavra, estarão na posição de um homem civilizado, forçado a viver entre os selvagens, ou de um homem educado, condenado à sociedade dos forçados. Eles perderam sua posição. Tá aqui, ó. Eles perderam sua posição e suas vantagens, mas não regrediram ao estado primitivo. De adultos,
não se tornaram criança. Eis o que se deve entender pela não retrogradação. Não tendo aproveitado o tempo, é para eles um trabalho a recomeçar. Em sua bondade, Deus não quer desviá-los por mais tempo entre os bons, cuja paz perturbam. E é por isso que ele os envia para viver entre os homens, que eles terão por missão fazer com que progridam, ensinando-lhes o que sabem. Por esse trabalho, eles próprios poderão adiantar-se e se regenerarem, expiando as faltas passadas, como um escravo que economiza pouco a pouco para um dia comprar sua liberdade. Mas como um escravo, muitos só economizam dinheiro, em vez de amontoar virtudes, as únicas que podem pagar pelo seu resgate. Começou muito bem o texto aí, né? Marlene, tudo bem, Marleninha? Tudo jóia? Tudo jóia, Mário. Estou em forma agora. Beleza, maravilha. Bom, ele começa o texto aqui já se posicionando, né, na questão da clareza, né, em favor da clareza, deixando ali, tentando trabalhar esse assunto para que fique de maneira bem clara, porque era um assunto que trazia muitas discussões e até hoje traz muitos questionamentos, quando a gente fala da não retrogradação da alma. Mas mais por uma questão de entendimento nosso, né, uma mistura que a gente faz daquilo que é uma conquista espiritual e moral e daquilo que não faz parte desse contexto, né? Então, o que não faz parte desse contexto da nossa evolução espiritual, ele está sujeito a transições que parecem retrogradação, né? Então, a gente vai ver no avançar do texto aqui, Kardec vai mais profundamente nesse tema, mas ele já deixa aqui claro que a ideia é trazer esse esclarecimento para que, principalmente, aqueles que vão estudar futuramente a doutrina, né, não tenham discussões de palavras ali, para que se compreenda perfeitamente. Então ele vai ser taxativo no segundo parágrafo, falando que os espíritos não retrogradam, né, que nada pedem do progresso realizado. Então veja, ele está falando do espírito, né, não está falando do ser humano, nem da condição que nós nos apresentamos aqui, enquanto encarnados, né, ele está falando das conquistas do espírito ali. Não vai dizer que o indivíduo que é sábio não vai ficar ignorante, né? Vai dizer aqui que isso se aplica só ao estado moral e não ao estado da matéria. Então ele já começa a separar isso aqui, né, para que a gente não tenha nenhuma dúvida com relação a palavras aqui. Então é na questão moral, na questão espiritual, que essa máxima da doutrina espírita se aplica, né? Aí ele vai trazer aqui o exemplo, né, um exemplo de uma pessoa que foi presa, ele vai nos discorrer esse exemplo aqui, mostrando que aquela pessoa que foi presa, ela não perdeu aquilo que ela tinha angariado ao longo da vida dela. Então, se ele era um intelectual, não foi porque ele ficou preso que ele virou um ignorante. Então, ele vai trazer um exemplo prático, como ele sempre fazia aqui. Ele vai usar um argumento que ele vai concatenando, né, as questões doutrinárias. Ele vai usar o argumento aqui de que ele é um homem decaído, e aí ele já faz uma ponte para falar, assim como os espíritos decaídos, que ele tratou, e nós conversamos sobre isso aí há umas 2 semanas atrás, né, sobre os anjos, os espíritos decaídos ali. O Kardec vai fazer esse paralelo. Ele aproveita e toca num outro assunto que tinha tratado também na revista espírita do mês anterior, que é da migração e da imigração dos espíritos. Então ele vai dizer que dentro desse processo evolutivo, né, o espírito não retrograda, né, ele sempre avança, o que ele pode protelar o seu progresso, então ele pode ficar dando círculos ali, e a partir do momento em que ele decai, né, e não decai em retrogradação, mas ele toma decisões a partir do seu livre-arbítrio, que estavam dentro do escopo daquele espírito, isso não é uma retrogradação, né, ele vai ter materialmente uma queda, como o exemplo da pessoa que foi na prisão, mas que não mudou nada o estado espiritual dele. E aí ele já engata aqui dizendo que, olha, e para esses espíritos, em alguns momentos, Deus vai fazer com que ele emigre ou migre de um mundo para outro, né, para que ele possa ir dar continuidade no seu processo evolutivo. E ele vai dizer aqui que essas migrações e emigrações, elas atendem também a um conceito de que aquele indivíduo que está retardando o seu progresso, enquanto aquela coletividade vai avançando, ele começa a atrapalhar aquela coletividade. Então ele deixa claro aqui, né, que esse mecanismo ele atrapalha aquela coletividade que está num crescente
e ele começa a se destoar. Então aí ocorre a migração, como também vimos com profundidade anteriormente ali, né? Então ele perde aquela posição, aquelas vantagens que ele tinha de viver num mundo mais avançado, materialmente, fluidicamente, e volta para um mundo onde o estado dele vai ser muito penoso, né? E a questão da retrogradação da alma, assim como a questão dos anjos caídos, ela acaba sendo uma impressão passada pelos próprios espíritos, muitas vezes, porque ele se sente dessa maneira, né? E quem está vendo de perto ali aquela experiência traumática também acaba, muitas vezes, pensando, houve uma queda, né? Houve uma queda desse espírito. E falando em queda, a gente já vai falar na teoria da queda também, que foi muito difundida principalmente por Pietro Baldi, né? Pelo espiritualista Pietro Baldi, que ele tem uma teoria da queda dos espíritos, que os espíritos todos foram criados já puros e alguns se rebelaram e caíram, então Kardec desmontou essa teoria, né, que anteriormente, até a Pietro Baldi, Kardec é anterior ao Baldi, mas ele já tinha deixado pronto, né, já tinha deixado pronto que isso não é uma coisa que seja possível se pensar. Então não há essa retrogradação. Quando os espíritos estão perturbando, eles são convidados a migrar. Uma vez migrando, eles vão cumprir a missão de ajudar aquela coletividade que eles são inseridos e, ao mesmo tempo, exercendo essa missão, né, que não deixa de ser uma expiação, ele também consegue angariar novamente, né, angariar os atributos necessários para a sua evolução. Então, ele vai fazer essa introdução aqui. Alguém tem algum comentário a respeito dela? Se não, sigamos. Vamos lá. Esta tem sido até agora a situação de nossa Terra, mundo de expiação e de provas, onde a raça adâmica, raça inteligente, foi exilada entre as raças primitivas inferiores que a habitavam antes dela. Tal a razão pela qual há tantas amarguras aqui. Amarguras que estão longe de sentir, no mesmo grau, os povos selvagens. Há certamente retrogradação do espírito no sentido de que retarda seu progresso, mas não do ponto de vista de suas aquisições, em razão das quais e do desenvolvimento de sua inteligência, sua degradação social lhe é mais penosa. É assim que o homem do mundo sofre mais no meio abjeto do que aquele que sempre viveu na lama. Segundo um sistema que tem algo de especioso à primeira vista, os espíritos não teriam sido criados para se encarnarem, e a encarnação não seria senão resultado de sua falta. Tal sistema cai pela mera consideração de que nenhum espírito tivesse falido. Não haveria homens na Terra, nem em outros mundos. Ora, como a presença do homem é necessária para o melhoramento material dos mundos, como ele concorre por sua inteligência e sua atividade para a obra geral, ele é uma das engrenagens essenciais da criação. Deus não podia subordinar a realização dessa parte de sua obra à queda eventual de suas criaturas, a menos que contasse para tanto um número sempre suficiente de culpados para fornecer operários aos mundos criados e criar. O bom senso repele tal ideia. A encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito que, realizando a sua missão providencial, trabalha para seu próprio adiantamento pela atividade e pela inteligência que ele deve desenvolver, a fim de prover à sua vida e ao seu bem-estar. Mas a encarnação torna-se uma punição, quando, não tendo feito o que devia, o espírito é constrangido a recomeçar sua tarefa e multiplica suas existências corpóreas penosas por sua culpa. Um estudante só é graduado após ter passado por todas as classes. Essas classes
são um castigo? Não, elas são uma necessidade, uma condição indispensável a seu avanço. Mas se pela preguiça for obrigado a repeti-las, aí é uma punição. Ser aprovado em algumas é um mérito. O que é certo, portanto, é que a encarnação na Terra é uma punição para muitos que a habitam, porque poderiam tê-la evitado, ao passo que eles talvez a tenham duplicado, triplicado, centuplicado, por sua própria culpa, assim retardando sua entrada em mundos melhores. O que é errado é admitir, em princípio, a encarnação como um castigo. Muito bem. Então, ele vai caminhando aqui nessa sua introdução a esse tema, né? Falando da Terra e dando o exemplo aqui da raça adâmica. Ele vai nos mostrar aqui que essa raça adâmica é uma raça mais evoluída do que a raça dos selvagens que aqui estavam, né? Daqueles selvagens já não eram mais selvagens, eram primitivos, né? Mas já tinham saído daquela fase mais selvagem lá da época das cavernas, mas ainda estavam muito longe daqueles que vieram exilados, que formaram a raça adâmica aqui. Aí ele vai falar para nós aqui que a amargura maior desse povo ela é relativa até ao grau de inteligência e aquilo que eles viveram, né? Então é o mesmo exemplo que ele deu anteriormente. Você vive em liberdade, você vive numa situação de conforto, de repente você é lançado numa cadeia, num local insalubre, e você vai sentir profundamente essa amargura dessa queda de posição. É isso que ele está colocando aqui para nós. Aí ele traz um sistema, ele apresenta um sistema que era corrente ali, que as pessoas estavam apresentando, né, de que a encarnação não era algo que era necessário, ela era simplesmente alguma coisa, como se fosse uma consequência de uma causa que é um erro do espírito, né, e Kardec já refuta esse sistema, porque ele vai colocar que a encarnação ela é necessária, né, para a evolução espiritual, ela é um instrumento necessário, foi formatado dessa maneira, né, e é o contrário, né, a gente não reencarna porque erra, a gente reencarna para poder evoluir. Né? O que acontece quando a gente erra é que você repete. Aí ele engata um outro exemplo aqui, que é o exemplo da formação acadêmica, por exemplo. Né? Você tem que passar por todas as classes, por todas as matérias. Então isso, por mais trabalhoso que seja, não é um castigo. Né? É necessário, é uma necessidade. Ele está fazendo uma relação com a encarnação. Agora, quando você repete uma matéria ou repete um ano letivo, aí é o sofrimento, porque você tem que recomeçar aquele processo. Né? Então, quer dizer, ele vai fazendo essas pequenas relações para deixar claro o que ele está querendo dizer aqui. Então, você vai repetir um processo ali. E aí ele fecha essa comparação dele aqui, falando que Deus não podia subordinar, né, a realização dessa parte da obra dele, que é a evolução dos espíritos, através da reencarnação, a uma eventual queda das criaturas. A não ser que ele criasse criaturas já culpadas para poder cair, ou já predestinadas a cair para fazer isso. Então, Kardec já coloca as coisas no seu lugar aqui. A reencarnação ela é uma necessidade para todos os espíritos virem experimentar, trabalhar e executar o seu plano evolutivo. Agora, de que forma nós vamos fazer isso? Se é de maneira mais rápida, se é de maneira mais reta, se é de maneira mais tortuosa e mais lenta, vai ser o nosso livre-arbítrio que vai definir. E aí a gente vai tomando as nossas decisões aqui e a partir daí sim, tornando mais penoso esse processo ou mais leve. Mais rápido ou mais lento. Então, quer dizer, não há retrogradação espiritual aí nesse processo. Então, é o livre-arbítrio que vai propiciando que a gente tome as decisões e aí a gente vai criando esse roteiro mais ou menos amargo de acordo com essas escolhas que nós fazemos. Ok? Vou seguindo aqui, vocês me interrompam quando tiver alguma colocação aí, por favor. A Lucélia escreveu alguma coisa. Opa, aí. Estou voltando, vamos lá ver. Olha lá, ó. Rusteng também coloca a queda e Kardec já está rebatendo. Kardec rebate antes, né? Kardec rebate antes. Aqui, em 1860, 60 e quanto nós estamos aqui? 63, Rusteng ainda não tinha escrito as obras dele. Né? Então, mas eu não sei te falar também. Eu acho que o Rusteng é contemporâneo, Kardec. É contemporâneo, mas ele vai escrever os 4 evangelhos mais no final, né, do trabalho de compilação de Kardec. Eu não sei exatamente o ano, mas é mais para frente.
né? E aí Kardec até faz comentários sobre a obra, é uma obra extremamente extensa, né? Bastante confusa em alguns pontos ali, e tudo bem. Né? Mas Diz o Túlio que foi em 64, Mário. Os 4 evangelhos, Marlene? É. Ah, tá. Então aqui ainda não tinha sido publicado, não. Mas quer dizer, já estava na base, né? Kardec já preparou essa base, né? E mesmo assim, é óbvio, o Steng não estava preocupado com aquilo que Kardec colocou, senão ele teria, pelo menos, indagado o espírito que trouxe aquela informação através daquela médium sobre essa inconsistência com aquilo que estava sendo apresentado pelos outros espíritos. E que Kardec fazia, né, através ali do Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, essa compilação muito criteriosa. Então, sendo contemporâneo de Kardec, é até mais estranho, né, a gente perceber isso. Né? Mas ele já refutava isso mesmo, né, antes. Ele já apresentava esses sistemas aqui e já dizia por que eles não eram aceitos. Ok? Vamos lá. Outra questão muitas vezes discutida é esta. Como o espírito foi criado simples e ignorante, com a liberdade de fazer o bem ou o mal, não teria ele uma queda moral quando toma o mau caminho, considerando-se que ele chega a fazer o mal que não fazia antes? Esta proposição não é mais sustentável que a precedente. Só a queda na passagem de um estado relativamente bom a um pior. Ora, criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Não é feliz nem infeliz. Age sem consciência. Se suspende um pouquinho e sem... Não estou vendo. Para subir? É subir, por favor. Desculpa, isso. Só achar aqui. Ok. Deixa eu achar onde é que eu estou. Aqui. Age sem consciência. Age sem consciência e sem responsabilidade. Como nada tem, nada pode perder, nem pode retrogradar. Sua responsabilidade só começa no momento em que se desenvolve o seu livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência, inteligência e raciocinada. Consequentemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo as leis de Deus e abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem e o mal, mas consequência do mau caminho por onde entrou. Isso nos conduz a outra questão. Nero, por exemplo, enquanto encarnado como Nero, pode ter cometido mais maldades do que na sua precedente encarnação? A isto respondemos sim, o que não implica que na existência em que tivesse feito menos mal, ele fosse melhor. Para começar, o mal pode mudar de forma sem ser um mal maior ou menor. A posição de Nero como imperador, tendo-o posto em evidência, permitiu que seus atos fossem mais notados. Numa existência obscura, ele pode ter cometido atos igualmente repreensíveis, posto que em menor escala e que passaram despercebido. Como soberano, ele pôde mandar incendiar uma cidade. Como uma pessoa comum, pôde queimar uma casa e fazer perecer a família. Um assassino vulgar que mata alguns viajantes para despojá-los, se estivesse no trono, seria um tirano sanguinário, fazendo em grande escala o que a posição só lhe permitia fazer em escala reduzida. Muito bem. Olha só como ele vai aprofundando, Interessante isso, hein, Mário? Não é? É legal, né? A gente vai esquartejando o texto, né, Marlene? A gente vai vendo como o Kardec vai aprofundando a ideia, né? Então ele sempre faz uma introdução ali, que ele traz vários conceitos que ele já tinha aprofundado anteriormente, depois ele se joga, né, naquilo que ele está propondo falar, que é o caso aqui da não retrogradação da alma, e aí ele aprofunda muito. Ele começa aqui, né, com uma questão bem filosófica, né? Ele vai colocar ali como o espírito foi criado simples e ignorante,
com a liberdade de fazer o bem e o mal, quando ele faz o mal, né, não parece uma queda moral, né? Então ali você tem duas vertentes. Parece primeiro uma queda moral e depois até avança no sentido assim, mas então todo mundo foi criado para fazer o mal, né? Então cria essa confusão aí filosófica ali, né? E aí ele vai novamente frisar, né, que a retrogradação ela só se dá quando tem a passagem de um estado relativamente bom para um pior. E não é o caso, né? Porque o espírito é simples e ignorante. Ele vem colocar para nós aqui que ele age ainda, né, num estado de nulidade moral. Essas são as palavras que ele usa aqui, né? Nulidade moral. Ou seja, ele não tem ainda, quando ele é criado, ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. Então ele vai no seu processo de desenvolvimento ali, através das longas encarnações, das passagens em todos os reinos, adquirindo, a gente já conversou bastante sobre isso aqui, adquirindo aquelas características que vão possibilitando ele caminhar desde lá do mineral, vegetal, até chegar no animal, depois se transformar, né, num princípio inteligente, ali, num espírito mesmo. Aí ele adquire o livre-arbítrio e aí ele começa a tomar decisões. Então, se ele toma uma decisão ruim e entra numa situação complicada materialmente de expiação, às vezes até muito difícil, não houve retrogradação, como Kardec nos coloca aqui. Porque antes ele agia no estado de nulidade moral. Ele não era responsabilizado por nada, né? Então, se nós matamos um outro ser humano, nós somos responsabilizados, não é? Porque nós temos em nós, dentro da lei natural, esta discernimento, né? Essa sabedoria, essa intuição, essa inteligência, chama de discernimento, perfeitamente. Obrigado, fugiu a palavra. Esse discernimento de que isso está errado. Quando um leão mata um outro animal para se alimentar, ou numa luta de território, por exemplo, né, ele está agindo sob instinto. Então ele não tem essa responsabilidade, porque ele não tem livre-arbítrio, ele tem essa nulidade moral. Então, quer dizer, se você fala, bom, às vezes, se você tem algum animal que tem um instinto mais assassino, e ele acaba matando um outro animal, eventualmente, numa situação qualquer ali. Normalmente vai ser para se defender, ou para conquistar um território, ou para se alimentar. Não é? É diferente do ser humano que pode matar uma pessoa por ódio, por rancor, por vaidade, por outras situações. Né? Mas esse animal ele não vai ter que expiar o fato dele ter aniquilado a vida de outro animal. Né? Diferente de nós que temos esse discernimento, né? E que já passamos dessa fase. Assim como o Kardec coloca em várias partes várias partes da revista, ele entrevista oficiais e tudo, e em um momento, por exemplo, um oficial que está numa guerra, ele sofre uma expiação porque ele matou pessoas na guerra. Né? Agora, se ele estava cumprindo ordem, é uma situação que está ali acontecendo. Agora, se ele tem a crueldade, se ele mata uma pessoa desnecessária, aí a própria consciência vai acusá-lo de que ele fez algo que não está dentro da ética, dentro das leis divinas e naturais. Então ele vai deixando essa diferença aqui. Então a chave de tudo é quando a gente adquire o livre-arbítrio. Então a gente adquiriu o livre-arbítrio, aí você passa a tomar decisões e aí você passa a ser dono daquele caminho, inclusive passando pelas expiações e provas necessárias aí que estão dentro dessa lei, né, do processo da lei de causa e efeito, do processo de reencarnação. Então ele vem pontuando isso de maneira muito clara ali, né? É o livre-arbítrio que vai determinar isso daí. Aí ele dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo de Nero. Né? Então, porque Nero cometeu atrocidades enormes. E aí ele vai falar, bom, e Nero, será que não fez coisas horrorosas nas outras encarnações também? Nero ficou pior do que era? Essa é a chave. Né? Então, ele retrocedeu? Né? Houve uma retrogradação do espírito dele? Não. Ele não tinha adquirido virtudes suficientes que impedissem ele de fazer aquele mal. E é muito interessante aqui, porque ele vai mostrar o seguinte, que às vezes um bandido, por exemplo, comum lá, que ele vai cometer atrocidades terríveis. Se ele fosse um imperador, ele faria igual Nero ou pior. Porque ele tem ele ainda está nesse estágio em que o mal, o livre-arbítrio dele faz com que ele tome essas decisões, o mal está nele ali ainda. Ele não conseguiu expurgar ainda esse processo da maldade dentro dele. E aí o que faltou foi a potência. Nero era o imperador. Né? Então, às vezes, é o que ele coloca aqui. Pode ser que tenha pessoas muito mais cruéis do que Nero, só que não fizeram coisas que ficaram tão evidentes, simplesmente porque ele não era imperador de Roma. Né? Nero podia fazer o que ele quisesse.
Nero podia fazer o que ele quisesse. Então tem algumas as frases aí que falam em diferentes formas aí. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Então é só você dar poder para a pessoa que você vai conhecer exatamente quem ela é. Né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma série de imperfeições, uma série de más inclinações, mas ela não tem a condição, a oportunidade de executar, ou ela não tem o potencial para fazer o estrago. Ela não tem o potencial. Então ela fica ali enrustida. Aí numa outra encarnação ela tem o potencial, ela tem um poder, ela exerce, ela é cruel, e aí você fala, pô, ela está pior do que anteriormente. Não, não está pior. Ela não está pior, ela só não teve a oportunidade para fazer essa arte aí. Nós comentamos aqui também, há 1 ou 2 semanas atrás, aí, quando falávamos alguma coisa nessa linha, né, sobre os nossos próprios instintos. Então, às vezes, a gente acha que passou por algumas situações, passou por algumas fases, e fala assim, eu não faria isso. Mas quando surge uma situação limite, às vezes você se pega fazendo. Né? Então, começar vigiando os pensamentos. Então, às vezes, a gente se pega em situações limites e falava assim, se eu pudesse, eu faria alguma coisa com essa pessoa. Se eu pudesse agredir essa pessoa, às vezes eu agrediria. Né? No momento que você perde a calma ali. Você não faz por quê? Porque você tem juízo. Né? Ou porque você tem freio social, ou porque você tem a lei que vai te prejudicar. Enfim, por qualquer razão. Mas lá no fundo, às vezes você ainda se pega com alguns comportamentos que você fala, puxa, não imaginava que eu faria isso. É que a gente sempre passa um vernizinho quando somos nós mesmos, né? A gente vai lá, dá uma briga de trânsito, alguém fecha, você já se enfurece com a pessoa, depois você fala, mas também, eu tô nervoso, hoje é terça-feira, a pessoa me fechou, ele não prestou atenção, enfim, a gente dá desculpas para nós. Mas é exatamente esse ponto que Kardec coloca. Claro que a gente está trazendo para condições mais corriqueiras, né? Ninguém está querendo pôr fogo em Franca aqui, eu acho, né? Igual Nero fez com Roma. Mas essas situações limites mostram realmente o quanto a gente evoluiu. Eu me lembro, no passado, de um japonês de São Paulo, que uns sequestradores sequestraram o filho dele e acabaram matando o menino. Não sei se vocês lembram dessa história. Uma história comovente, aconteceu aí há uns 30, 40 anos. E o mais interessante disso tudo é que depois surgiram várias reportagens que esse senhor, ele foi na prisão e ele visitava os sequestradores, né? Ele perdoou as pessoas e ele ia lá para poder levar uma mensagem para eles. Ele falou, olha, não, eles fizeram isso, é um drama para mim, mas é um drama para eles também. Então ele conseguiu perdoar essas pessoas e ele ia até lá para levar uma mensagem para esses espíritos. Né? Então eu me lembro que desde aquela época eu pensava comigo, eu não sou capaz de fazer isso. O sentimento que eu teria seria um sentimento de revanche. Eu posso até, na hora que acontecer, ter outro comportamento. Mas olhando de fora hoje, eu falo, eu não teria o comportamento dessa pessoa. Eu acho que eu não teria a evolução espiritual para poder perdoar de coração esses caras e querer ir lá visitar um sujeito que fez um mal tão grande, né, que é atacar os filhos dele, matar o filho dele. Então, quer dizer, você faz essa reflexão, você vê a dificuldade. E aqui Kardec vem mostrar, né, que não há retrogradação aí. Né? Então, ninguém dá aquilo que não tem. E ninguém vai recuperar aquilo que já passou. Então, se eu não tenho mais esse instinto de maldade, de agressividade, se eu já superei de fato isso, não tem oportunidade ou situação que vai fazer com que eu retrograde nisso. E se acontecer, o Mário é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, e de repente acontece alguma coisa dessa, pode ter certeza que essa inclinação, essa má inclinação estava comigo. Ela só estava latente. É isso que ele quer colocar aqui quando ele cita o exemplo de Nero. Né? Muito interessante. Vamos lá? Quem quiser falar é só chamar aí, viu, gente? Pode seguir. Considerando a questão sobre outro ponto de vista, diremos que um homem pode fazer mais mal numa existência que na precedente, mostrar vícios que não tinha, sem que isso implique uma degeneração moral. Muitas vezes, são as ocasiões que faltam para fazer o mal. Quando o princípio existe em estado latente, vem a ocasião e os maus instintos se desvelam. A vida ordinária nos oferece numerosos exemplos dessa ordem. Um homem que era tido como bom, de repente revela vícios que ninguém suspeitava
e que causam admiração. É simplesmente porque soube dissimular ou porque uma causa provocou o desenvolvimento de um mau germe. É bem certo que aquele em que os bons sentimentos estão fortemente arraigados não tem nem mesmo o pensamento do mal. Quando tal pensamento existe, é que o germe existe. Frequentemente, apenas falta a execução. Depois, como dissemos, o mal, posto que sob diferentes formas, não deixa de ser o mal. O mesmo princípio vicioso pode ser a fonte de uma porção de atos diversos, provenientes de uma mesma causa. O orgulho, por exemplo, pode fazer cometer um grande número de faltas, às quais se está exposto, enquanto o princípio radical não for extirpado. O homem pode, pois, numa existência, ter defeitos que não teria manifestado numa outra, e que não são senão consequências várias de um mesmo princípio vicioso. Para nós, Nero é um monstro, porque cometeu atrocidades. Mas é crível que esses homens pérfidos, hipócritas, verdadeiras víboras, que semeiam o veneno da calúnia, despojam as famílias pela astúcia e pelo abuso de confiança, que cobrem suas torpezas com a máscara da virtude, para chegarem com mais segurança a seus fins e receberam elogios quando só merecem a execração. É crível, dizíamos nós, que eles sejam melhores do que Nero? Certamente não. Serem reencarnados num Nero, para eles não seria uma regressão, mas uma ocasião para se mostrarem sob nova face. Nessa ocasião, nessa condição, eles exibirão os vícios que ocultavam, ousarão fazer pela força o que faziam pela astúcia. Eis toda a diferença. Mas essa nova prova não lhes tornará o castigo senão mais terrível. E se, em vez de aproveitar os meios que lhes são dados para reparar, deles se servem para o mal. Entretanto, cada existência, por pior que seja, é uma ocasião de progresso para o espírito. Ele desenvolve a inteligência e adquire experiência e conhecimento que mais tarde o ajudarão a progredir moralmente. Muito bem. Interessante aqui como ele vai fechar esse texto, né? Ele vai colocar para nós ali, novamente, a questão da oportunidade ali, né? Vai falar que naqueles em que o momento da oportunidade, ele acabou cometendo alguma coisa que muitas vezes chama atenção, causa espanto nas pessoas, eu não acredito que aquela pessoa teve esse comportamento, ele vai dizer para nós que esse comportamento já estava ali em germe, só teve a oportunidade que fez com que aquilo eclodisse. E aí ele fala para nós aqui que aquele que já tem os bons sentimentos arraigados em si, esse não tem sequer o pensamento do mal. Essa é a questão. Né? A partir do momento em que você evolui espiritualmente, que você não tem mais os bons sentimentos já tomam conta do seu espírito, você não tem mais o pensamento do mal. Então a ocasião pode vir que ela não vai fazer com que você tenha esse comportamento. Se aí no momento desse ocorresse de você ter um comportamento mal, aí seria uma retrogradação. Então é isso que Kardec quer colocar. Por isso que quando você fala tem espíritos da segunda ordem, né, será que nós temos muitos espíritos da segunda ordem entre nós? Se a gente for ver a descrição de espíritos da segunda ordem, eles não carregam as paixões humanas que a gente tem, né, que é ódio, raiva, inveja, cobiça, enfim. E aí fica muito difícil quando a gente olha esse rol, essa lista, né, de paixões humanas, a gente se colocar como um espírito da segunda ordem. A maioria de nós tem alguma dessas características ainda. Né? Então, por mais que a gente consiga controlar. A questão do controle, aí é um ponto de vista meu, eu acho que ela já demonstra uma certa evolução. Né? Então, às vezes, você pensa em fazer alguma coisa, quer dizer, aquele germe ainda está em você, mas você consegue controlar. Então, quer dizer, os bons sentimentos que a gente já nutre em nós,
eles acabam tendo força para segurar, né, as más inclinações que nós carregamos conosco. Ele fala aqui num segundo ponto que me chamou a atenção a respeito do orgulho, né? Então, o orgulho, a vaidade, o ego, o egoísmo, né, é o que faz cometer um grande número de faltas. Então, a gente já sabe muito disso, né? Essa questão da importância que nós damos para nós enquanto seres encarnados, que vai gerar esse orgulho, que vai fazer com que a gente demore a angariar esses bons sentimentos e a livrar de nós qualquer tipo de mau pensamento. Né? Você tem que ter um desapego muito grande. E é aí que está a dificuldade. Né? Um desapego pela sua condição de ser humano, um desapego pela condição familiar, um desapego pela condição de bens materiais, e não é fácil. Né? Não é fácil para nós aqui, como espíritos da terceira ordem. É difícil, porque a gente acaba encarnando e a gente acaba se aproximando e apegando demais às questões materiais, né? Que podem ser qualquer uma dessas. Pode ser a minha integridade física, pode ser a minha família, como nós falamos dos filhos agora mesmo, pode ser os bens, que às vezes você fala, mas eu preciso disso para sobreviver, ok? Mas se você tiver desprendimento disso, você sabe muito bem que o importante da sua vida é a sua evolução espiritual e não a evolução material. Então, se alguém viesse a te aplicar um golpe, por exemplo, e tirar o seu patrimônio, se nós tivéssemos uma visão estritamente espiritual, nós não veríamos isso como o fim do mundo. Né? Mas como a gente está ainda movidos por esta questão do apego, isso pode fazer com que a gente deixe aflorar essas questões, essas más inclinações. Ele vai colocar aqui para nós, depois, numa terceira situação, a questão dos hipócritas, né, bem alinhado com o pensamento do Cristo, que criticava muito, né, os túmulos, né, caiados por fora e podres por dentro, porque ele está fazendo aqui um paralelo com Nero ainda, e aí ele vai falar, olha, não é só aquele que é igual ao Nero, não. Né, porque o Nero é aquele que teve a oportunidade, ele escancarou o mal, e dificilmente você vai achar uma pessoa para defendê-lo, para dizer, não, ele era bom. A gente sabe que ele era perfectível, que ele tinha a bondade, ele tem a centelha divina, ele é um irmão nosso, mas ele ainda está muito enraizado nele essa propensão ao mal. Tanto que ele teve a oportunidade e ele foi um dos grandes tiranos da humanidade. Mas aqui Kardec não deixa de pontuar aqueles outros que não fazem um mal tão explícito, mas que são tão maus quanto. Né? Os hipócritas, aí ele vai falar daquelas víboras que atuam nos subterrâneos ali, e aí a gente não tem como não remeter, né, a nossa classe política, por exemplo, né, com os seus antros de corrupção aí, que causam o mal, espalham o mal. Então, quando uma pessoa vai lá e explora um cofre público, faz um desvio de uma verba, ele não permite que essa verba chegue, por exemplo, a um hospital e que ajude pessoas, ele não permite que essa verba chegue a uma favela, por exemplo, na condição de uma escola, para educar crianças, então não dá oportunidade para aquelas crianças que se entregam ao crime, que se entregam ao tráfico. Então, ele levanta essa questão aqui, né? Porque senão corre o risco de você focar só naquele que é mal fisicamente, ou aquele que se expõe. A gente convive muito com pessoas que, às vezes, dentro de um grupo de pessoas, você percebe uma pessoa barulhenta, uma pessoa que você olha e você acha que ela é o foco do mal, daquele mal que está acontecendo ali. Mas se você der uma olhada com mais cuidado, às vezes você percebe uma outra pessoa que ela não aparece como má e que ela incita aquele que é mais, né, um pouco mais autêntico, mais impetuoso, ela faz o movimento. Então ela põe o fogo, né? O outro é o estopim, mas ela que põe o fogo de cá. Então quem é pior? É o que faz, é o que se expõe ou é o que arquiteta? Então o Kardec coloca isso aqui também, né? Porque às vezes você vai analisar algum caso e você vai ver uma situação onde a pessoa tem uma expiação terrível ali, uma condição que você vai falar, então houve a retrogradação, porque ele não era mal e ele está envolto nessa situação. Às vezes ele não parecia mal, né? Mas às vezes ele era pior, como ele fala aqui. Às vezes ele pode ser até pior do que o Nero, que tacou fogo em tudo e que mandou matar um monte de gente. Esse faz de outra maneira, né? Ele consegue fazer o verniz. É o que Jesus falava muito dos fariseus hipócritas, né? Aquela turma que eles dominavam ali, eles tinham aquele verniz, novamente, da autoridade moral, mas ele era só uma coisa teológica, tudo por dentro eles eram tão maus quanto aqueles que
que cometiam atos graves como o próprio Nero. E depois ele vai falar aqui da própria encarnação, né? Que a encarnação ela nunca é perdida, nem quando o espírito comete uma atrocidade dessa, ele vai angariando experiências, situações ali que vai servir para a sua evolução. Então aquilo tudo vai ficando, né, latente nele ali, depois ele vai ter as expiações todas que vão corrigir essas situações, segundo a lei de causa e efeito, segundo a sua própria consciência, né, vão equilibrar esses processos para que ele possa aí seguir o teu processo evolutivo. Mas a gente só vai, só para frente que vai. O espírito não dá ré. O espírito é igual foguete. Foguete não tem ré, foguete só vai. E o espírito também a gente só vai. Né? Então, o que a gente pode fazer para acabar o combustível, a gente ficar lá levitando lá no espaço, mas nós estamos só indo para frente. Então, esse aqui foi o primeiro texto. Algum comentário aqui sobre ele? Senão a gente já passa para o segundo, a gente começa ele, não vamos terminar hoje, mas aí a gente termina numa outra oportunidade. Mas já vamos começar com ele aí, que nós temos 10 minutos, dá para avançar. Perguntas e problemas sobre a expiação e a prova. Mullins, 8 de julho de 1863. Senhor e venerado mestre, venho submeter à vossa apreciação uma questão que foi discutida em nosso pequeno grupo e não podemos resolver por nossas próprias luzes. Os próprios espíritos que consultamos não responderam muito categoricamente para nos tirar da dúvida. Redigi uma pequena nota que tomo a liberdade de vos remeter, na qual reuni os motivos de minha opinião pessoal, que difere da de vários colegas. A opinião destes últimos é que a expiação ocorre efetivamente durante a encarnação, apoiando-se no fato de que essa expressão foi empregada em muitas comunicações e notadamente no Livro dos Espíritos. Venho, pois, vos pedir a extrema bondade de nos dar a vossa opinião sobre essa questão. Vossa decisão para nós será lei e de boa vontade cada um sacrificará sua maneira de ver para colocar-se sob... Tem que suspender um pouquinho. Sob a bandeira que plantaste e sustentais de maneira tão firme e tão sábia. Recebi, Senhor e caro mestre, etc. Então, várias comunicações dadas por espíritos diferentes qualificam indistintamente como expiação e provas, males e tribulações que formam o quinhão de um de nós durante a encarnação na Terra. Dessa aplicação à mesma ideia, de duas palavras muito diversas na sua importância para os espíritos desmaterializados, mas que entre os encarnados dá lugar a discussões que seria bom fazer cessar por uma definição clara e precisa e explicações fornecidas pelos espíritos superiores que fixariam de modo irrevogável esse ponto de doutrina. Subir aqui. Aí. Para começar, tomando os dois vocábulos no sentido absoluto, parece que a expiação seria o castigo, a pena imposta para o resgate de uma falta, com o perfeito conhecimento por parte do culpado punido da causa do castigo, isto é, da falta a expiar. Compreende-se que, nesse sentido, a expiação seja sempre imposta por Deus. A prova não implica qualquer ideia de reparação. Ela pode ser voluntária ou imposta, mas não é a consequência rigorosa e imediata das faltas cometidas. A prova é um meio de constatar o estado de uma coisa para reconhecer se é de boa qualidade. Assim, submete-se a uma prova uma corda, uma ponte, uma peça de artilharia, não por causa de seu estado anterior, mas para certificar-se de que estão adequadas ao serviço a que se destinam. Assim, por extensão, tem-se chamado de provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais
que revelam a existência ou a ausência das qualidades da alma, que estabelecem a sua perfeição ou os progressos por ela feitos na busca dessa perfeição final. Tá, deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui. Então, aqui o que nós estamos vendo é uma carta, né, que veio lá de Mulan, sei lá, de um grupo que não conseguiam se entender lá com relação à questão das provas e expiações. Então, eles evocaram espíritos que também não conseguiram ser absolutamente claros com relação às dúvidas que eles tinham, e eles mandaram isso para Kardec. Né? Aquele grupo resolveu submeter ao Kardec, ao mestre Lyonês, a essas dúvidas que eles tinham. Eu gostei muito aqui quando ele fala que eles vão receber de boa vontade a explicação de Kardec, que cada um vai sacrificar o seu ponto de vista e vai unificar a partir do que Kardec estava apresentando ali. Então, mostrou-se um extremo respeito que eles tinham, obviamente, pelo codificador, né? E algo que a gente devia exercitar um pouco mais, né? Não por venerar Kardec, mas por observar a obra, a consistência da obra, como ela foi produzida, de que forma ela foi montada e como ela foi validada. Então, para você questionar alguma coisa que está na obra de Kardec, precisa de ter um argumento extremamente forte e validado. Né? Então, nessa época aqui, a doutrina espírita não estava totalmente consolidada e formatada ainda, estava no processo, mas eles já demonstravam aqui essa segurança, né, nas colocações de Kardec. E aí ele começa a tecer aqui esses comentários, ele vai falar aqui a questão das palavras, né, de expiação e provas, que o que aparenta nas comunicações dos espíritos é que eles não têm dúvida com relação a isso, mas que para nós fica bastante difícil em alguns momentos você conseguir compreender essas coisas por conta da questão das palavras. E aí a gente já pensa um pouco nessa dificuldade que existe entre a comunicação dos espíritos com a gente, porque eles não utilizam a questão da palavra da forma que nós utilizamos. Então, Kardec já falou várias vezes, né? Os espíritos já falaram várias vezes para Kardec, entendam-se com as suas palavras. Né? Porque eles falam, por que vocês não têm uma palavra para cada coisa? Então, essa é a grande dificuldade que nós temos aqui, para fechar esses entendimentos. Às vezes a palavra quer dizer várias coisas. E aí eles já começam aqui a construir esse pensamento para Kardec depois alinhar ali. Ele começa falando da expiação, né, que a expiação sempre tratar-se-ia de um castigo. Então, ela é um castigo, é uma pena imposta para um resgate de algo que o espírito tenha feito e que ela seria sempre imposta por Deus. Então, é importante a gente observar, porque, assim, obviamente, era um grupo que estudava muito, era um grupo que consultou espíritos e tudo mais. Então, não dá para a gente imaginar aqui que eles vão fazer uma colocação totalmente distorcida daquela que já vinha na doutrina espírita. Não é. Kardec vai corrigir detalhes, né? Então, aqui a gente fazendo a primeira leitura, só para poder pontuar aqui, porque é um texto longo, o que ele vai colocar aqui nessa primeira situação é essa, que a expiação seria sempre imposta por Deus. Então, é sempre pela lei. Então, e a gente vai perceber depois, só para não deixar isso muito longe daquilo que a gente vai voltar em outra semana, mas o que vai acontecer? A gente sabe que a expiação ela não é absolutamente imposta. Muitas vezes a gente escolhe o tipo de expiação, você escolhe aquilo que você vai fazer como expiação. Então ela não é, como ele colocou aqui, seja sempre imposta por Deus. Então esse é o nível de dúvida que eles têm. A prova já fica um pouco mais claro, porque ele vai colocar ali que a prova, né, ela não implica qualquer situação de reparação, no caso deles ali, do entendimento deles, voluntária ou imposta. E aí ele vai colocar a palavra prova, né, que no entendimento convencional, ela serve para constatar o estado de alguma coisa. E aí ele cita, por exemplo, aqui, se ela é boa, se tem ou não alguma qualidade. Então ele vai colocar à prova uma corda. É para quê? Para provar se aquela corda aguenta aquele peso. Né? Quando a gente vai fazer uma prova na escola, é para comprovar se o aluno conseguiu reter aquele conhecimento que foi apresentado a ele. Então eles estão colocando a prova nesse sentido, de você fazer um teste. Né? Você fazer um teste. Então a gente vê também que ela tem outras implicações na questão da prova. A prova não é feita só para a gente testar se aqueles conhecimentos ou aquela evolução espiritual está enraizada em nós. Né? Nós também vamos entender, e a gente vai poder estudar isso com detalhes, né? Mas eu só estou pontuando aqui para a gente poder saber onde é que estão essas pontas de dúvida. Né? Kardec vai mostrar para nós que muitas vezes o espírito escolhe uma prova,
não é para testar alguma habilidade dele, mas é para angariar coisas para o futuro. É para avançar, para acelerar o seu processo evolutivo. Né? É para angariar mais experiências a partir daquela prova, e não unicamente para testar situações do passado. Né? Então, ele vai colocar essas palavras dessa forma aqui. Ok? Bom, aqui foi só a primeira parte dessa situação aqui, já são 8 horas, a gente não vai prosseguir, mas já deu para a gente ter uma ideia de onde vai parar essa situação aqui. Né? Então, esse grupo que começa fazendo essas colocações, e aí nós vamos ter o término dessas colocações, logo no começo do próximo estudo, e aí a resposta de Kardec. Kardec vai aqui pontuar, né, de maneira bem detalhada a questão das provas e das expiações, aqui com bastante exemplos. Ok? Um comentário? Se não, fechamos aqui por hoje e nos vemos semana que vem.